Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está cansado? Parece que vocês estão desanimados. Tem alguém que está cansado aí? Olha para esse crente lindo que está do seu lado. Dê um sorriso para ele. Jesus é bom. Nós estamos no melhor lugar do mundo, meus irmãos. A presença de Deus está aqui. Por isso que o salmista Davi vai dizer, no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na presença de Deus, nos átrios do Senhor, todos os dias da minha vida. É um privilégio nós estarmos aqui. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Oséias, capítulo 13. Eu estou na Almeida Revista Corrigida. ARC. Estou pedindo para colocar para ficar fácil na televisão. Oséias capítulo 13. Versículo 1, amém? Podemos ler? Amém, Geleia? Podemos ler? Pode ser assim sentado mesmo, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia eu, Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Versículo 6. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o coração, por isso se esqueceram de mim. Agora muda para mim na televisão, NVT, por favor. Somente o versículo 6. NVT. Amém? Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Pai, obrigado pela tua palavra, que foi nessa noite lida. Queremos te agradecer, queremos te louvar e pedir ao Senhor a tua graça sobre os nossos corações.
Edifica-nos, Senhor, conforme a tua palavra. Exorta-nos segundo o querer do teu coração. E que o teu nome nessa noite seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode deixar na NVT, fazendo favor. Irmãos, o livro de Oséias é um livro muito lindo da palavra de Deus. Deus usa o profeta Oséias para trazer uma mensagem de conserto ao povo de Israel. Por que Deus usa o profeta Oséias para trazer uma mensagem de conserto? Porque o povo havia abandonado o Senhor. O povo havia descuidado da sua caminhada e sempre saíam diante daquilo que Deus queria viver, queria transmitir, queria manifestar para aquele povo. E aquele povo era um povo rebelde, um povo teimoso, que sempre ia a outros deuses, faziam deuses para adorar. Israel naquele tempo cometia prostituições, abandonando o Deus verdadeiro e se apegando a deuses falsos, a deuses que não eram o Deus de Israel. Por isso que você vai ver dentro da palavra de Deus, nesse capítulo em qual nós lemos, no versículo 4, Deus dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Se nós olharmos para a vida de Oséias, nós vamos perceber que Oséias foi um dos profetas que mais sofreu na Bíblia. Oséias foi um dos profetas que mais passou situação difícil, assim como Jeremias. Quando olhamos para a história de Oséias, lá no capítulo 1, o que Deus fala com ele? Oséias, casa com uma mulher prostituta. Olha que ideia de Deus. Deus falando para esse profeta se ajuntar com uma mulher prostituta, uma mulher das prostituições, uma mulher adúltera. Deus mandou esse profeta se ajuntar com uma mulher prostituta. Para que então que Deus deseja que Oséias viesse a se ajuntar com uma mulher adúltera, prostituta? Será que Deus queria envergonhar Oséias? Será que Deus queria matar Oséias? Será que Deus queria destruir Oséias? Não. Deus disse para Oséias: Oséias, casa com essa mulher prostituta e tenha filhos com ela. E assim assim que o seu casamento servirá de espelho para Israel. Todo mundo que olhasse para a vida de Oséias e olhasse para o casamento dele, para a vida dele, também veria o estado da nação para com Deus. Também veria o estado de Israel para com o Senhor. Porque aquela nação abandonava Deus e iria atrás de outros deuses, se prostituir, se sacrificar, idolatrar imagens que não eram do Deus Altíssimo, o Deus onipotente, o Deus verdadeiro. Então Deus chama Oséias para fazer algo sobrenatural. E Oséias, ele assim faz. Ele casa com uma mulher prostituta, ele se ajunta com ela, tem filhos com ela. E todas as vezes que o povo de Israel olhava para a vida de Oséias e para a casa dele, Deus via o retrato, o povo via o retrato da nação de Israel com Deus. Deus era um esposo fiel e Oséias um esposo fiel. A nação de Israel era essa mulher prostituta que abandonava o Deus fiel, o esposo fiel, e se ajuntava a outros maridos, a outros deuses. Então a vida do profeta Oséias foi um exemplo para Deus revelar como estava a nação diante do povo. E quando nós olhamos para a vida do profeta Oséias, ele faz muitas declarações.
E ele chama o povo ao arrependimento. O profeta Oséias chama o povo para voltar a Deus, para abandonar os seus ídolos, deixar de lado Baal e se voltar verdadeiramente ao Deus de Israel, ao Deus triuno, ao Deus verdadeiro. E dentro de todo o livro, se você pegar para ler o livro de Oséias, você lê ele em duas partes. Você tira um dia, lê do capítulo 1 ao capítulo 5 ou 6, e do capítulo 6 ao 13, em 2 dias você lê esse livro. Você vai perceber que sempre Deus ia atrás do povo. O povo abandonava Deus, ia sacrificar outros deuses que não eram de verdade, que não eram verdadeiros, e Deus ia atrás daquele povo e chamava o povo: volta para mim. E Deus sempre convidando ao povo voltar ao centro da sua vontade. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós olhamos para uma declaração de Deus para com o povo. Deus mais uma vez chamando o povo. Assim como o profeta Oséias deveria lidar com a sua esposa e perdoar, assim também Deus, Ele lida com o seu povo. Apesar de nós o abandonarmos, apesar de nós largarmos a Ele, apesar de nós prostituirmos, apesar de nós irmos atrás de outros deuses, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. O Senhor sempre está disposto a te abraçar, caso você se arrependa do seu pecado. Porque Deus, Ele nos convida a voltar, nos convida a ir até Ele, mas arrependidos, com o coração rendido aos seus pés. E a palavra de Deus vai iniciar no capítulo 13, uma declaração de Deus, lembrando de como o povo era. Quando Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas eles pecaram e adoraram a Baal, e com isso selaram a sua destruição. O que está iniciando no capítulo 13 aqui? Deus está dizendo que o povo era forte, que a tribo de Efraim era poderosa, que a tribo de Efraim, quando falava, o povo tremia de medo. Mas sabe o que esse povo fez? Eles foram atrás de outros deuses, eles foram adorar a Baal, eles foram servir um Deus que não era verdadeiro. E Deus está trazendo um alerta para esse povo. Quando vocês falavam antigamente, o povo tremia. Vocês tinham moral, vocês tinham poder, vocês tinham autoridade. E quando vocês abandonaram, vocês estão cavando a sua própria sepultura. É uma loucura, meus irmãos, abandonarmos ao Deus vivo e verdadeiro para servir um Deus que não nos leva a lugar algum. É uma loucura para nós abandonarmos esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra, para servirmos a um Deus que é feito por mãos de homens. E no versículo 2 o texto diz, pode ir mudando: agora continuam a pecar ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Olha o questionamento de Deus aqui para com o povo. Vocês me largaram e estão servindo a Baal. Agora vocês estão fazendo ídolos de prata construídas por mãos humanas. E ainda não só adoram, mas oferecem sacrifícios. Eles dizem: beije os ídolos em forma de bezerro. Olha o que a nação estava vivenciando: construindo bezerros para adorar, construindo bezerros para levantar culto. Assim como no livro de Moisés, você vai ler que Moisés estava no monte, e a Bíblia nos diz que quando ele desce do monte, o povo havia construído um bezerro de ouro. E ali Moisés fica irado, Moisés destrói as tábuas dos mandamentos, porque o povo havia se corrompido. Versículo 4: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Deus está se apresentando com o povo e dizendo assim: vocês não vão ver outro Deus igual a mim. Vocês não vão ver um Deus semelhante a mim.
Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu faço o que o dinheiro não pode fazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu faço o que os deuses que vocês estão construindo não têm capacidade de fazer. Não tem outro Deus além de mim. Eu sou o único Senhor. Eu sou exclusivo. E nós temos falado isso aqui, meus irmãos. Nós temos ensinado isso aqui. Ou Deus é 100% na sua vida, ou Ele não é nada, porque Ele não aceita ficar em segundo lugar. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. É isso que Ele vai dizer em Isaías 43. Porque operando eu, quem impedirá? Ele é Deus, e Ele não aceita ser trocado. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, que o Espírito Santo, Ele anseia por nós e Ele tem ciúme de nós. Se Ele perceber que você está indo a outros deuses, está buscando a outros deuses, Ele vai atrás de você e vai te cobrar. Porque Ele não aceita ficar em segundo plano nas nossas vidas. O questionamento de Deus aqui é dizendo: não existe outro além de mim. Por que vocês estão indo atrás de deuses que não podem salvar vocês, que não podem fazer nada por vocês? Por que vocês vão lá e constroem deuses que não vão fazer vocês chegar em lugar nenhum? Volta para mim, Israel. Olha o versículo 5. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Lembra do seu deserto? Lembra de quando você estava passando aperto? Deus cuidou de você. Você lembra quando você tinha enfermidade e o médico disse para você assim: não tem cura? Aí o Senhor, com a mão dele todo poderoso, entrou com providência e manifestou a glória dele na sua vida, e você falou assim: meu Deus, é só Deus para me livrar disso? Você lembra disso? Deus está dizendo: eu cuidei de você no deserto. Você lembra quando você estava num caminho que não tinha saída e não sabia o que fazer da vida, e o Senhor se revelou a você? Ele te tirou de onde você estava, segurou você pelas mãos e te disse: não temas, eu sou contigo. Você lembra disso? Ele está mandando te dizer nessa noite: eu cuidei de você no deserto. No deserto ninguém dava nada por você. No deserto ninguém apostava um centavo em você. Eu cuidei de você nesse deserto. Você lembra quando você não tinha dinheiro para comprar comida? Deus cuidou de você lá. Você não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro? Deus cuidou de você lá. Meus irmãos, Deus se revela para conosco no deserto da vida. E Ele diz: eu cuidei de você nesse deserto. Quando ninguém dava nada por você, eu manifestei o meu braço forte. Quero te fazer uma pergunta: tem alguém aqui que foi cuidado por Deus no deserto? Valorize, meu irmão, porque é só Ele que cuida de nós nesse deserto. Só que agora Ele vai dizer para esse povo que esse povo havia se corrompido. Olha o verso 6. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o perigo de esquecermos de Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é: o perigo de esquecermos de Deus. Olhando para a vida de Oséias e o questionamento de Deus no versículo 6, Deus está dizendo assim: eu tirei vocês lá do Egito, eu cuidei de vocês no deserto, eu provi pão para vocês enquanto vocês não tinham comida no deserto. Quando vocês não tinham pasto para o gado, eu supri as necessidades do coração de vocês. Eu ajudei vocês, eu abençoei vocês, eu estive com vocês quando ninguém estava. Eu fui de vocês o socorro bem presente na hora da angústia. Mas sabe o que aconteceu com vocês?
vocês se esqueceram de mim. Depois que eu tirei vocês desse deserto, vocês me abandonaram. Vocês ficaram orgulhosos. O coração de vocês entrou orgulho, soberba, prepotência, porque afinal Deus já nos tirou desse Egito. Deus já nos tirou dos dias difíceis. E agora eu estou a caminho dessa terra boa, ou já estou na terra boa. E Deus está questionando: vocês se esqueceram de mim. E sabe o que nos faz esquecer de Deus? O orgulho. Achar que somos fortes, achar que sabemos, achar que podemos, achar que vamos conseguir alguma coisa sem Deus. Mas Deus novamente vai permitir o deserto voltar em nossas vidas, para nos provar que é só Ele que tem poder de nos tirar de lá. Tem um provérbio oriental que diz assim: tempos fáceis geram homens fracos, e tempos difíceis geram homens fortes. Vou falar de novo: tempos fáceis geram homens fracos, mas tempos difíceis geram homens fortes. A palavra de condenação de Deus para com esse povo é que eles se esqueceram de Deus depois que eles comeram, depois que eles saciaram, depois que eles se fartaram, depois que eles estavam de boa, eles se esqueceram de Deus. E a palavra de condenação aqui é: vocês me abandonaram depois que eu tirei vocês dos tempos difíceis. É um perigo para nós caminharmos na igreja e nos esquecemos de Deus, porque afinal Ele nos abençoou, porque afinal Ele nos prosperou, porque afinal Ele realizou aquilo que eu precisava. Ele me curou, Ele realizou as maravilhas que eu necessitava. Meus irmãos, como pastor, eu lido com pessoas todos os dias, e eu vejo todos os dias isso acontecer nas nossas vidas, em pessoas ao nosso lado. A pessoa está num deserto, a pessoa está numa prova, a pessoa está numa situação difícil, a pessoa está debaixo do balaio, a pessoa está passando aperto, e ela está lá todos os dias buscando a Deus, honrando a Deus, adorando a Deus. Está nas orações 3 horas da madrugada, meia-noite, 3 horas da tarde, meio-dia, 6 horas da noite. Aonde tem oração ela está, se tem monte ela está, se tem alguma coisa de vigília essa pessoa está lá buscando a Deus, honrando a Deus, implorando a Deus. E Deus está ali com aquela pessoa, se mostrando presente, se revelando a ela. O vento passa, essa pessoa começa a sumir de uma oração, começa a sumir de 2 orações, começa a sumir de 3 orações, e daqui uns dias nem no culto ela vem mais. Você quer ver o tempo que nós mais somos sensíveis, o tempo que Deus mais se revela a nós, o tempo que nós mais vimos milagres, experimentamos coisas extraordinárias de Deus? É o tempo que estamos passando aperto, é o tempo que estamos na prova, é o tempo que estamos na prensa, é o tempo que estamos no deserto, porque Ele nos molda. Aí conquistamos o que queríamos. Deus fez, Deus realizou, Deus cumpriu a promessa, Deus prosperou. A pessoa está na oração até Deus abrir a porta do serviço. Deus abriu, ela esqueceu de Deus, ela esqueceu do Senhor, ela esqueceu dos irmãos, ela esqueceu de tudo. A pessoa está fiel até Deus prosperar. Deus abriu a janela dos céus e prosperou, ela esquece de todas essas coisas. O texto está dizendo no verso 6: depois que comeram e se fartaram e ficaram orgulhosos, depois que a barriguinha está cheia, nós esquecemos do Senhor. Nós abandonamos o Senhor e nós esquecemos daquilo que Ele fez lá atrás em nós. É um grande perigo, meus irmãos, na nossa caminhada, nós sermos como esse povo de Israel, que caminhou e só andava no aperto. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver esse ciclo se cumprindo sempre. O povo estava num aperto,
eles clamavam, Deus mandava um juiz, ajudava aquele povo. Aí o povo via que o juiz veio e ajudou aquele povo, eles esqueciam de Deus. Deus viu que eles esqueciam dele, mandava o opressor, e aquele povo entrava debaixo do jugo do opressor, seja os midianitas, seja outro povo, e ali eles ficavam subjugados. Aí eles clamavam de novo, e era assim, eles buscavam a Deus, Deus livrava do aperto, e eles esqueciam de Deus. Nós temos um perigo disso acontecer conosco. Você olha o tempo de oração que você orava no dia da prova da sua vida, quando você estava passando lutas, problemas e adversidades, o tempo que você gastava com Deus em oração, o tempo que você estava diante do Senhor. Aí Deus realiza, Deus faz, Deus opera. Aí nosso coração se enche de alegria, e a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de estar com Deus, a gente para de estar diante do Senhor, e a gente vai observando na nossa caminhada com Deus que na verdade nós estávamos buscando para receber a bênção e não o abençoador. Cuidado, para que nós não venhamos buscar somente a bênção e não o abençoador. Olha, Oséias, volta um pouquinho, não precisa abrir na televisão, deixa nesse texto aí. Não, vamos ler então, na televisão. Oséias 5,15. Oséias mesmo já vai denunciar um pedido de Deus ao povo. Olha o que diz o texto. Então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Na minha tradução aqui, diz assim: estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Será que a gente só vai buscar Deus no aperto? Será que a gente só vai buscar Deus no momento da prova? Será que a gente só vai despertar para viver uma vida com Deus quando tudo der errado na sua vida? Será que você vai começar a valorizar a igreja local, as orações, tudo que acontece aqui, quando o cerco fechar para você? Quando Deus fechar as portas dos céus? Porque hoje você está prosperando, hoje Deus está sendo com você, tem saúde, coisa boa, tem força para trabalhar, coisa boa. Irmãos, a mão de Deus está estendida e você está provando disso tudo, mas é um perigo nós esquecemos quando tudo está bem. Deus está trazendo o nosso coração. Olha Provérbios capítulo 1, versículo 24. Provérbios 1, 24. Abra na televisão também. Não vou abrir aqui não. Muitas vezes eu chamei, olha o que Deus está dizendo, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Pode continuar. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Por isso rirei. Olha aqui que Deus está dizendo. Por isso rirei. Deus vai rir quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Olha o que Deus está dizendo. Volta no versículo 27. Quando vier a calamidade, sobrevier a tempestade, a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Deus está falando assim: pode chegar o dia difícil. 28. Quando clamarem por socorro, olha o que Deus está dizendo: não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. 29. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura de domingo. Eu sei que essa palavra não dá glória a Deus e aleluia, e nem motiva você a ser mais crente. Talvez motive assim, mas é um perigo no nosso coração, irmãos,
nós estamos achando que está tudo bem conosco e não está. Nós estamos caminhando, esquecendo de Deus. Será que a gente só vai lembrar de Deus quando vier o furacão? Será que a gente só vai lembrar de Deus quando vier a tempestade? Só vai lembrar de Deus quando você estiver na prova? Só que eu estou falando de prova, a gente lembra de Deus. E o meu tema é o perigo de esquecer. Eu ainda vou chegar lá. Guarda no seu coração algo que eu carrego na minha vida. Os tempos mais difíceis da minha vida e do meu ministério foram o tempo também que Deus mais se revelou a mim. Os tempos mais difíceis que nós enfrentamos são os tempos que mais Deus se faz presente. Os desertos da sua vida não são para te matar. As situações difíceis não são para te destruir. Deus só te leva para lá para te moldar, para forjar você, para fortalecer o seu caráter. Eu estou aqui como profeta de Deus. Você pode levantar a sua mão. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto não vai te destruir. Deus está permitindo você ir para lá, mas Ele quer se revelar a você. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar. Deus quer te moldar. Deus quer te encher. Ele vai te fazer mais forte. Fala com a pessoa que está do seu lado: que não mata, engorda. Então esse deserto não vai te matar, vai te fortalecer. Aleluia! Tem alguém que crê nessa palavra aqui nessa noite? Aleluia! Esse deserto não vai te matar, meu irmão. Eu amo o livro de Salmos. E eu viajo nesses salmistas, porque se você olhar o livro de Salmos, foram o momento que mais aperto eles estavam. E eles vão escrever canções para Deus. Irmãos, quem dera, se no momento de aperto que nós estamos, pastor Eva vai escrever quantos salmos? 150 salmos. Nos momentos de aflições que nós enfrentamos, que nós passamos, os homens foram capazes de escrever canções ao Deus Altíssimo. Use esse deserto da sua vida, meu irmão, não para destruir, ficar lá como coitadinho, não. Entenda, faça canções para Deus, porque Deus cuida de você nesse deserto. Salmo 3 de Davi, olha que maravilhoso, vou tentar recitar. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos, numerosos, os que se levantam contra mim, dizem: não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. Eu deito, pego no sono e acordo, porque só tu me fazes repousar. Não terei medo dos 10 milhares que se levantam contra mim, porque tu, Senhor, és o meu Deus. Sabe o que Davi está dizendo no Salmo 3? Fugindo do filho dele na perseguição, ele está dizendo assim: o meu filho está querendo me matar, mas eu não tenho medo, eu deito na cama, eu descanso, porque eu tenho um Deus que guarda a minha vida. Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção. Eu não terei medo dos 10 milhares que se levantam contra mim. Salmo 42, o mesmo Davi vai dizer: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É no momento de aflição, é no momento de dificuldade, é no momento de tristeza que esses homens fizeram canções para Deus. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Ele me tirou de um lago escorregadio e firmou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão, confiarão e temerão que Deus é Deus na minha vida. Meu irmão, o salmista no Salmo 120, ele está dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Todos os momentos de aflição, de deserto, de situação difícil que você enfrentar, Deus estará lá como socorro bem presente, para te acolher, para te alcançar, para te forjar, para te fazer mais forte. Então fique tranquilo, eu não tenho medo do deserto, eu tenho medo do tempo da bonança. É aqui que eu começo a pregar para o seu coração. Porque o que me traz medo não é o deserto, porque o deserto nos faz dependentes, sim ou não? Os desertos nos faz ouvir a voz de Deus. Os desertos da vida nos faz sensíveis.
Os desertos nos levam a quebrantar o nosso coração. O problema é quando o deserto passa. Aí você acha que está tudo bem, que Deus te aprovou, você vai chegar do outro lado. Aí entra Oséias dizendo: vocês comeram, se fartaram e se esqueceram de mim. O problema aqui não é o deserto, porque o deserto ele nos serve para nos capacitar. O problema é quando chega a bonança. É quando Deus muda o seu cativeiro financeiro. Está lá numa prova financeira doida e está orando, e está buscando, e está fiel no dízimo, na oferta. Aí Deus prospera, Deus abençoa, ele troca de carro e a empresa prospera e faz isso, faz aquilo. Aí Deus é o último que pensa. A pessoa está orando fiel ao Senhor: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Deus, eu não tenho condição. Aí Deus dá o filho. Quem fez? Deus. A honra é para quem? Para mim, porque tanto faz. O problema é quando Deus muda o deserto e chega a bonança nas nossas vidas. O que eu me preocupo com a sua alma é se você realmente foi forjado no deserto. E Deus vai falar que esses tempos difíceis, eles vão passar. Você crê? Mas cuidado com os tempos fáceis, com os tempos da prosperidade, com o tempo da promessa realizada. Eu gosto da vida de Abraão. Olhando a vida de Abraão, 75 anos. Deus faz a promessa, vai cumprir com 99. É onde você vê Abraão, Gênesis 12, Gênesis 13, em vários textos você vê Abraão chegando nos lugares, e o texto diz que ele levantava altares. Abraão chegava no lugar, levantava um altar. E Deus sendo com Abraão, a promessa ainda não cumprida. Gênesis 21, verso 8 diz que o menino nasceu. A promessa se cumpriu. 25 anos. Sabe o que Abraão fez? Levantou um altar? Não, ele deu uma festa. O perigo das bênçãos vir e a gente esquecer de adorar o Senhor, esquecer de oferecer culto, ação de graça. A gente esqueceu do culto, ação de graça para fazer festa. Não que a festa não seja boa, mas onde está Deus na festa? Onde Deus está nisso? O nome de Deus é exaltado aonde? Aí Deus falou assim: vou lembrar Abraão: Abraão, me dá o seu filho, leva ele para o altar. Deus estava trazendo no coração de Abraão que ele tinha esquecido do princípio do altar, chamando ele de volta. Os tempos fáceis vão chegar na sua vida, mas viva os tempos fáceis na presença de Deus. Não se orgulhe achando que é sua força, o seu braço. Deus vai falar assim: olha a preocupação de Deus lá em Deuteronômio. Abra aí para mim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Nós vamos ler na televisão também. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Olha só que forte esse texto. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueça do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Verso 12. Quando ficarem satisfeitos, olha só, quando ficarem satisfeitos e prósperos, quando tiverem construídos belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, olha o texto: tenham cuidado. Deus não está falando para você ter cuidado na prova, não. Deus não está falando para você temer a prova, o vento, não. Deus está falando assim: quando tudo estiver bem, tem cuidado. Quando multiplicar as finanças, quando nada de mal estiver acontecendo com os filhos, cuidado. Olha o 14. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão da terra do Egito. 15. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheios de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca, e lhes deu água da rocha. O que Deus está falando? No meio do deserto eu cuidei de vocês. No meio do deserto eu fui com vocês.
E no meio do deserto, no meio das serpentes abrasadoras, eu estava lá. Sustentou no deserto. Pode mudar. Não, é o 16, né? Volta no 16. Sustentou no deserto com maná, alimento que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Tem nada seu não. Tem capacidade nenhuma sua não. Aí tem gente que fala assim: eu prosperei porque eu sou trabalhador. Eu prosperei porque eu tenho capacidade. Ô bonitão, de onde está vindo a graça de Deus para você administrar isso tudo? De onde está vindo a sabedoria de Deus? De onde está vindo a força? Se Deus tirar a mão dele, nem amanhã você levanta. É porque eu consigo, eu pego a estrada, eu vou, eu tenho força, eu faço, eu consigo, eu tenho capacidade, eu tenho faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo. Você só está onde você está porque as mãos de Deus estão estendidas sobre você. Eu que consigo, eu que faço, E esses tempos geram homens fracos. Verso 17, verso 18. Lembre-se do Senhor seu Deus. Olha o texto. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Irmão, tem graça nenhuma em você. É Ele que dá força para ser bem-sucedido. Fiz um negoção, graças a mim. Não, graças a Deus. A fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. 19. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, adorando e curvando diante deles, certamente serão destruídos. Olha o perigo de abandonar o Senhor. 20. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor. Meus irmãos, eu acho que você já entendeu o recado. Eu posso parar por aqui. O meu medo como pastor não é do deserto que muitas das vezes se manifesta, mas nos tempos bons. Fico com medo desses jovens hoje que não querem trabalhar. Fico com medo desses jovens hoje que não querem estudar. Só quer ficar em Free Fire, celular, curtida daqui, curtida dali. Tempos fáceis geram homens fracos. Tenha cuidado. Tenha medo que essa vida boa que você está levando, você pode estar com a vida boa indo para o inferno, indo na igreja todo domingo sem problema nenhum, mas longe de Deus. Meus irmãos, Deus está nos chamando, e só tem um jeito. Oséias capítulo 14. Eu encerro aqui a minha participação, agradeço a oportunidade. Oséias 14. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Verso 2. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Verso 3. A Síria, olha o texto, não pode nos salvar. Nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos
encontram misericórdia. Amém? O convite de Deus para Israel é: volte, porque os tempos fáceis que você está vivendo gerará homens fracos, mas os tempos difíceis geram homens fortes. Eu não sei para que eu oro nessa noite. Se é para que Deus te mande um deserto para você virar mais crente, ou você reconheça nesse tempo de bonança que é Deus que te fez chegar onde chegou. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar por você. O grande perigo de nós esquecermos do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando me levanto até eu me deitar, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, o que ela faz? Que me guia em meio ao fogo, no deserto, na escuridão. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. És fiel em todo tempo. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel. Em todo tempo. Oh, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me segue. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou, entrego. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Tua bondade me seguirá. És fiel. Eu quero ouvir a igreja cantar. Canta, a igreja.
És fiel com a banda, vai, cante. És fiel em todo. Ele é fiel em todo tempo. Tu és tão. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, nós oramos nessa noite. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a não se esquecer do Senhor. Grande perigo de nós esquecermos quando tudo está bem, quando as coisas acontecem. Ajude meus irmãos, ó Pai, a manter fiel ao Senhor, independente se o Senhor fez ou não. Eu oro para que o Senhor ajude meus irmãos, ó Pai, não só no tempo do deserto, porque nesses dias também são maravilhosos, apesar de doer. Mas nosso coração se inclina ao Senhor. Nosso coração se volta ao Senhor nesse dia, Pai, para que possamos nos manter fiéis ao Senhor quando o deserto passar. Aleluia. Nos ajude, Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor: me ajuda, Senhor. A orar nos tempos bons, a ter intimidade com o Senhor nos tempos bons. Nunca deixe o orgulho entrar no nosso coração, mas que possamos buscar o Senhor nos desertos, mas depois que o Senhor nos tirar dele também, nosso coração reconhece que tudo vem de Ti. Eu oro pedindo ao Senhor a Tua bênção, Pai. Derrame sobre o Teu povo a Tua bênção. Inclina o nosso coração. Oh Deus de Israel, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a não esquecer do Senhor. E derrama a Tua graça, Senhor. Deus está tocando alguém aqui nessa noite, irmãos. Eu sinto uma brisa da parte de Deus alcançando o coração aqui de alguém. Preciso transformar pedras em pães, que no deserto Tu estás. De um lugar alto não vou me lançar. Eu não preciso ver
Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: vai cantando, e te adorar, e te